Nós vamos ler todo esse capítulo 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a oferta, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, hein? Confortante. Roseli, faça uma oração para nós, por favor. Amém. Bom, então vamos passar para o nosso estudo dessa noite. Hoje, então, nós estaremos estudando o capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, né, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Irmãos, nos capítulos anteriores, nós estudamos muito mais a respeito de Jesus Cristo, de Deus,
Quando nós olhamos lá no capítulo 1, acerca das Escrituras, nós aprendemos que Deus, através das Escrituras, nos fala a respeito dele. Nós aprendemos de Cristo através da sua palavra, através da Escritura. Isso nós vimos lá, então, lá no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos, então, acerca dos atributos de Deus, né? As quais, alguns deles são até incomunicáveis. Nós não participamos da perfeição, infinitude de Deus. E nós vimos, então, a respeito de todos esses atributos de Deus. No capítulo 3, nós vimos acerca dos decretos de Deus. Deus ordena tudo o que acontece, nos mostrando que Ele é soberano. Então, nós vimos no capítulo 3 sobre a soberania de Deus, na qual Ele decreta todas as coisas. No capítulo 4, nós vimos sobre Deus Criador. O fato de que Deus é o Criador de tudo, e tudo vem dele, inclusive nós. Então, no capítulo 4, nós vimos a respeito disso. No capítulo 5, nós vimos, então, o último, sobre a provisão. É que Deus é providente, pois Ele governa o mundo criado e se envolve com a sua criação, cuidando da sua criação. Então, nós vimos, então, a respeito de tudo isso, e mais, então, direcionado para a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. E hoje, então, mais especificamente, nós vamos ver a respeito do homem. De mim, de você, da nossa situação. Quem somos nós diante de Deus? Então, esse capítulo vai estar abordando isso, da nossa situação diante de Deus. Então, agora no capítulo 6, nós veremos mais a natureza do ser humano decaído, corrompido pelo pecado. Veremos, então, no capítulo que se seguem também, que o homem depende da condescendência de Deus, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nós dependemos de Deus. Devido a essa nossa situação perante Deus, de pecadores, corrompidos, nos próximos capítulos nós vamos ver a nossa total dependência de Deus. E veremos então a respeito das questões dos pactos, né? Que nós dependemos e de um representante, que é Jesus Cristo, o mediador, que tem a sua vontade comprometida, ou seja, depois de termos estudado que Deus, em todas as suas perfeições e seus decretos, passaremos então agora a analisarmos a pessoa do homem, a sua posição em relação a Deus, a sua situação, que nós passaremos agora então a analisarmos agora nesse capítulo 6. Então, o primeiro parágrafo, ou a primeira seção, por assim dizer também, nos diz o seguinte, do capítulo 6, então. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Nós vamos então, meus queridos, ver aqui aos poucos essa sessão. E vamos começar então, para que a confissão de fé de Westminster, lá para os nossos primeiros pais, eles pecaram ao desobedecerem e comerem do fruto proibido. Isso significa que a confissão toma literalmente os termos com os quais Gênesis descrevem a criação do mundo e os nossos primeiros pais. Então, isso, a confissão de fé, ela caminha paralelo com o entendimento bíblico a respeito do assunto. E então é importante nós tomarmos que a queda do primeiro Adão como algo literal, ou seja, aconteceu. E é importante nós tomarmos isso, porque se nós não assim o fizermos, vem a questão de Jesus, que Gênesis também fala o segundo Adão, toma ele como o segundo Adão.
que também a questão da pessoa de Jesus Cristo, todos os seus atos, tudo que ele fez, literalmente. Então, tanto Adão como Cristo, a Bíblia, sim, traz esse assunto literalmente, e a confissão de fé vai seguindo paralelamente com o Gênesis, sendo com o mesmo entendimento. Sem pecar, literalmente, pois se os dois seres humanos nasceram sem pecado, os únicos dois seres humanos que nasceram sem pecado foi Adão e Cristo, sendo que nós bem sabemos que o primeiro Adão, ele falhou, e o segundo Adão, ele venceu, não falhou como o primeiro, venceu poderosamente. O primeiro falhou, mas o segundo, ele venceu. Coisa maravilhosa, né? Nós vemos isso. Então, né, aquele domínio que o primeiro Adão tinha, lá no Éden, ele perdeu. Perdeu sobre o domínio que ele tinha sobre o mundo, ele perdeu ali, quando, por conta do pecado, da sua desobediência, a sua falha, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, que Cristo havia dado a ele perdeu com a sua falha. E que isso foi depois restaurado pelo segundo Adão, em sua obediência, o seu sacrifício perfeito. E é dessa maneira que as Escrituras, como um todo, toma essa narrativa de Gênesis de uma forma literal. E é o que nós vamos ver, estamos percebendo que a confissão de fé de Westminster, da mesma forma, assume essa postura, tomando toda essa questão de Adão de uma forma literalmente. Então, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 5, um texto que nós lemos todo, lá no versículo 14, que nos diz o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando nós vemos aqui que Adão prefigurava aquele que haveria de vir, é que Adão estava prefigurando, estava precedendo, antecedendo Jesus Cristo. E nós vamos ver que isso fica então bem mais claro lá também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, as Escrituras assumem que a criação e que a forma literal de Westminster traz essa questão. Se então o homem, o primeiro Adão, foi criado do pó, ele era carnal, mas o segundo Adão não. O segundo Adão, ele foi criado para o céu. Então sigamos. Seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, foi que nossos primeiros pais pecaram. Isso então nos faz lembrar que Deus usou Satanás. Satanás foi um instrumento nas mãos de Deus, por mais difícil que seja, talvez nós aceitarmos essa questão, mas Satanás sim, ele foi usado nas mãos de Deus para sim seduzir, tentar os nossos primeiros pais. Que Deus soberanamente usa tudo e todos conforme os seus propósitos, inclusive Satanás, para cumprir a sua vontade, os seus propósitos, as suas determinações, os seus decretos. Sim, ele usa até mesmo Satanás.
Ou seja, quando Satanás então tentou nossos primeiros pais, ele o fazia debaixo do governo soberano do nosso Deus, a vontade soberana do nosso Deus. Ele não fez aquilo dele mesmo, deliberadamente, eu vou fazer independente se Deus quer ou não. Ele só o fez porque foi a permissão de Deus, a providência de Deus. E nós olhamos então lá quando os apóstolos oravam dizendo que Herodes, Pilatos, os gentios, os israelenses se ajuntavam e para se levantar contra Jesus Cristo, eles estavam dizendo que Herodes, Pilatos, os gentios israelenses, sim, fizeram, se levantaram, perseguiram Jesus Cristo. Mas o fizeram porque Deus o permitiu e o determinou. Foi determinação, foi a permissão. Então, da mesma forma, quando dizemos que da queda, a respeito da queda, nós estamos dizendo que Satanás tentou Adão e Eva debaixo, sim, do controle soberano de Deus. Então, isso não tem como nós desviarmos e pensarmos algo que não seja contrário, algo que seja contrário a isso. Não, sim, Adão e Eva foram tentados, sim, pela essa permissão de Deus. Então, também dizemos que foi Deus servido, ainda continua aqui nessa sessão, permitir este pecado deles ou ordená-lo. Então, vemos nas Escrituras que isso foi um decreto permissivo de Deus. Essa queda, esse pecado dos nossos primeiros pais, foi um decreto, algo que Deus determinou, decretou. Isso nós vemos então aqui, olha, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21, a respeito dessas questões. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam nele. Ou seja, a queda não foi um acidente, irmãos. Não foi algo que Deus olhou para o homem e falou assim: uai, você fez isso, rapaz? Estou bobo, aí. Não estou entendendo nada. De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Ela já estava prevista e conhecida, decretada, determinada, desde antes da fundação do mundo. Salmo 139. Então, irmãos, nós vimos então essa questão, que a queda já estava prefigurada, decretada desde antes da fundação do mundo. E seguindo então essa primeira sessão, Deus decretou a queda para a sua própria glória. Vemos que todas as coisas, irmãos, inclusive até a queda, foram feitas para a glorificação do nosso Deus. Jeremias disse assim: olha, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em conhecer Deus. Irmãos, nós temos que conhecer e buscar mais esse Deus, que nos transmite, que nos fala, que se mostra a nós. Quem é Deus? E o caminho, irmãos, que Deus escolheu, que nós buscássemos e conhecesse a Ele, foi o que redundasse em maior glória dEle. E nós vemos então isso, que até mesmo a queda redundou, direcionou para a glória do nosso Deus. Essa, então, foi a primeira sessão que nós vimos.
A segunda seção, o segundo parágrafo, diz o seguinte, vamos lê-la. Por este pecado, eles, os primeiros pais, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então eles, dos nossos primeiros pais, decaíram da sua retidão original e se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos. A queda, irmãos, portanto, corrompeu todas as partes. Não, igual o salmista fala assim, não tem uma parte sã no meu corpo, não tem nada que presta. E isso, nós vamos ver lá, um dos pontos do calvinismo, a depravação total do homem. A queda, então, mas, portanto, corrompeu todas as partes do ser humano. Não houve nenhuma porçãozinha, nada, nem um pedacinho, nem uma unha sequer do homem que foi preservado dessa queda, dessa punição, dessa corrupção total provocado pela queda. É o que o Walter disse sobre um dos pontos do calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo, que fala lá sobre a depravação total. Diz lá nesse ponto do calvinismo, que o homem, após a queda, ele está totalmente incapaz de escolher o bem, quanto às questões espirituais, visto que ele está morto em seus delitos e pecados. Irmãos, como o morto, ele não tem nenhuma ação, ele dele mesmo, ele não consegue mover uma palha. O cadáver ali vai virar pó. É assim que estava a situação do homem após a queda. Então isso fica bem claro, irmãos, em alguns textos que nós vemos na Bíblia, lá tais como Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos e pecado. O homem natural, o homem pecador, ele não aceita as coisas do Espírito, que para ele são loucura. O homem está avesso ao bem e avesso a Deus. Ou seja, se for olhar o homem, não quer Deus não, irmãos. O homem dele mesmo, ele não vai procurar Deus não. Vai procurar ali alimentar o velho homem, a carne. Essa é a questão, essa é a nossa situação diante de Deus, totalmente corrompidos. Nós de nós mesmos, se não formos a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmão, o que seria de nós? Então nós estamos afirmando aqui, irmãos, que Adão e Eva, tomados de acordo com a narrativa lá de Gênesis, com o concurso de Satanás, com a contribuição lá de Satanás, fazendo assim essa tentação sobre a vida deles, eles caíram, conforme os decretos divinos, para a glória de Deus. E eles então perderam ali naquele momento o seu livre-arbítrio. Eles perderam então, meus irmãos, a sua perfeição, a sua retidão original. Com a sua queda, então, totalmente depravados, todo aquele bem, aquele benefício da criação que eles ali tiveram, eles perderam. Com o ato de desobediência diante de Deus, a consequência foi essa sua depravação total, a destruição corporal, espiritual do homem. Essa foi a seção 2 do capítulo 6. Nós ainda vamos olhar a seção 3, porque esse capítulo divide em 6 sessões. Então hoje nós vamos até a seção 3, e na próxima semana
nós estudaremos a seção 4, 5 e 6. A seção 3 nos diz o seguinte: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede de geração ordinária. Agora nós vamos falar algo que mexe com o ego, o orgulho do homem. Essa herança maldita, ali de Adão e Eva, Vamos começar então destacando que esse delito de nossos pais foi imputado a nós. Nós herdamos esse delito, nós herdamos a punição desse pecado. Irmãos, e com certeza nós não gostamos dessa situação. Nós se formos olhar, nós vamos falar assim, mas eu nem estava lá. Eu não tenho culpa nenhuma. Como assim, Deus? Que história é essa? De que o senhor está falando mesmo? Como diz, eu estou sabendo de nada, cheguei agora. É aquele ditado, que diz que o papagaio come o milho, mas é o periquito que leva a culpa, Tipo assim, não, o papagaio fala, não, aí. O periquito fala, não, mas peraí, vamos ver como é que é, vamos ver as câmeras de segurança. Quem fez o delito? Quem aprontou essa confusão aí para você vir me culpando? Eles aqui pecaram, nós nem estávamos lá. Como que Deus então pode nos considerar responsável de algo que nós não fizemos? Meus irmãos, a gente precisa lembrar de alguns fatos. John Stott, ele nos ajuda lembrando que o individualismo ocidental é uma barreira para nós. Essa cultura do brasileiro de querer levar vantagem. A gente fala do brasileiro porque nós sabemos que eu estou falando de nós, Nós achamos que é aquela questão, cada um tem sua vida e cada um cuide da sua, O seu como é que é? Para mim, o seu problema é seu, é problema seu. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. É o individualismo. O seu problema é seu problema, e você cuida dele aí, resolva as suas questões. Mas, se nós pensarmos na questão das Escrituras e da cultura que permeava a cultura hebraica, é diferente, irmãos. Lá nós vemos a solidariedade da raça, que nós podemos aqui ilustrar muito bem essa questão lá com o acontecimento lá de Acã, Depois que os israelitas, então, eles tomaram a cidade de Jericó, relembrando aqui a questão lá de Acã, o que Deus disse? Queima tudo. Não quero que traz espólio de guerra, não. Destrói tudo. Não quero nem ver, quero ver só cinza disso aí. Foi tentado, Adão e Eva, tentado pela sua cobiça, caíram. Acã viu uma capa, a capa babilônica, ia deixar ele fino nos trinques mesmo. Ouro, prata. O olhinho brilhou. Deus falou para destruir. Mas eu vou queimar essa capa, está dentro da capa, como dizer, ela está até dentro do plástico, está cheirando nova, está com a etiqueta. Tem ninguém vendo. Nossa, foi boa, hein, Roseli?
tem ninguém vendo. Até pisando no meio dos corpos assim, não tem ninguém. Vou fazer a festa. Então nós bem sabemos, irmãos, que ele foi punido. Acã foi punido. Mas aí quem mais foi punido? A sua família foi punida. Só a sua família? Não. Israel foi punido. Devido a essa falha, esse pecado de Acã, ele, sua família, o povo todo pecou. Tem pecado em Israel. Isso aí que é a solidariedade da raça. Quando nós olhamos lá Davi, quando Davi orava a sua confissão de pecados lá, o que ele falava? A nós pertence o corar de vergonha. Sempre ele usava o pronome nós. Davi então sempre orava pelo povo, pedia pelo povo, reconhecia que o povo pecava, não somente ele. Sempre então ele falava dos pecados da nação. E que a ele todo o povo, a nós cabe o corar de vergonha. Ele se identificava com o povo. Ele abraçava o princípio então da solidariedade da raça. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que sim, o pecado de Adão, o pecado de Eva, sim, foi imputado a nós. Não somente o delito deles foi imputado à sua descendência, mas a morte, a natureza corrompida, na qual eles incorreram, foi transmitida a toda a sua posteridade. Assim, meus irmãos, se você entender Adão como representante federal de toda a humanidade, você vai ver que nós herdamos a culpa do pecado, como nós vemos lá, voltando de novo em Romanos, capítulo 5, o Romanos 5, o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Meus irmãos, então por conta da natureza corrompida na qual nossos primeiros pais caíram e que nos transmitem através da sua geração ordinária, nós herdamos essa corrupção nata, que também constitui culpa diante de Deus. E aí nós lembramos mais uma vez que disso, quando Davi, lá no Salmo 51, ele disse assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa herança de Adão e Eva. Nós então nós não gostamos muito de lembrar que nós herdamos coisa ruim. Nós gostaríamos de lembrar, não, coisa boa, você herdou coisa boa, opa, coisas que vão nos agradar, né? Então, assim, a gente não gosta de lembrar que nós herdamos pecado, que nos foi imputado o castigo dessa herança. Mas aqui, irmãos, há um outro ponto que nós vamos destacar aqui, que vai ser mais agradável, que vai nos alegrar agora, que essa situação ela caminha para os dois lados. Ela vai para os dois lados. Olha, a justiça de Cristo também está sendo imputada aos pecadores eleitos. Há uma representação muito clara de Adão e Jesus em relação aos seres humanos, que estão debaixo dos pactos que Deus firmou com um e com o outro. Com o Adão foi o pacto das obras, mas aí nós vimos o segundo Adão, que foi o pacto da graça. E se no capítulo, irmãos, nós estamos vendo da queda, que nós vemos que a culpa desse pecado de Adão foi imputado a nós, quando nós formos estudar lá no capítulo 8, nós veremos
que a culpa do pecado dos homens, ela foi transmitida, imputada na pessoa de Cristo. E quando nós formos lá estudar, lá no capítulo 11, nós veremos que a justiça de Cristo foi imputada aos pecadores eleitos. Meus irmãos, então se nos parecia um pouco desagradável nós entendemos que nós herdamos algo tão ruim de Adão, essa herança passou para nós, por assim dizer, nessa responsabilidade, essa culpa foram herdadas por nós, a nossa culpa de todo o povo eleito foi herdada por Cristo. Toda essa culpa sobrecaiu na pessoa de Cristo, ali naquele momento da cruz, na sua crucificação, e a justificativa de Cristo, a sua obediência em subir ali, aquele ato de abrir os seus braços ali, tem aquela música, né, de uma ponta a outra da cruz. É interessante essa música que diz assim, o tamanho do amor de Cristo é de uma ponta a outra da cruz, Cristo com os braços abertos. Esse é o tamanho do amor de Cristo por nós. Cristo, então, ali ele herdou toda essa culpa que caía sobre nós. A sua obediência, então, ao subir ele na cruz, foram herdadas por nós, que nós somos os seus escolhidos. Irmãos, então, agora a imputação não se torna algo tão doloroso mais. Quando nós olhamos essa herança, e aí, em contrapartida a isso, nós vimos aproximando de nós algo tão grandioso, ato tão maravilhoso ali na pessoa de Cristo, o fato que nós cremos, meus irmãos, que Deus está tratando a humanidade representativamente, tanto em Adão, quanto em Cristo. A culpa, o pecado, a corrupção de Adão são a nossa culpa. Isso é inegável, isso é fato. O nosso pecado, a nossa corrupção é nosso. Meus irmãos, mas encerrando, louvado seja o nosso Deus, que lá nos méritos de Cristo, Cristo justificou a cada um de nós, santificou, que Ele deu a Deus, foram também imputados a nós. Esse ato de Cristo lá, na cruz, foi para o nosso benefício e para a nossa salvação. Glória a Deus por isso, irmãos. É algo que nos conforta. Ao vermos, ao sentirmos, ao talvez até renegarmos a situação, não, isso não poderia ser, isso não poderia acontecer. Esse pecado que herdamos, mas em contrapartida, nós somos massageados pela graça de Deus, somos consolados pela graça de Deus, imputados sobre a nossa vida por ato de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Tem essa questão também, né? Tem a culpa de Adão, mas tem os outros que tá vindo aqui, o individual, o pessoal. Cobre tudo. E o pecado deixa marcas. Tem uma ilustraçãozinha que uma mãe pegou um pedaço de madeira e toda vez que o filho fazia algo errado, ela pegava um prego e fincava na madeira. O filho fazia isso, algo de errado. Aí tinha um monte de prego já pregado na madeira, o filho falou assim, mãe, o que é isso aí, mãe, que você está fazendo? Meu filho, toda vez que você desobedece, faz uma coisa errada, eu venho cá e coloco um prego nessa madeira. Aí falou, mãe, me perdoa. Eu te perdoo, meu filho. Então tira os pregos. Tiro, meu filho. Ela foi arrancando os pregos. Aí o filho olhou para a madeira, mãe, mas a madeira ficou marcada.
cheio de furinho com a marca dos pregos. É porque o pecado deixa marcas, meu filho. Eu te perdoei, ranquei, mas as marcas ficam. E assim somos nós, né? O pecado deixa marca em nós, nos maltrata. As mãos de Cristo. Furar as mãos dele. Os pregos, os pés. A cabeça. Ele levou sobre si as nossas dores. Que eram para ser nossas. Graças a Deus, irmãos, que mesmo nós tendo levado sobre nós essa culpa, Cristo levou sobre si. Nós herdamos, mas Cristo levou sobre si. E nós continuaremos estudando essa sessão na semana que vem. E que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. Que nós tenhamos essa consciência dessa nossa situação diante de Deus. Pecadores eleitos, remidos no sangue de Cristo Jesus. E que a graça dele realmente continue sendo abundante em nossa vida. Vamos orar então, encerrando isso tudo. Graças te rendemos, ó Deus amado, pela tua graça bendita, soberana que é sobre nossas vidas. Mesmo Deus, nós sendo tão falhos, pecadores, miseráveis, corrompidos como vimos nessa noite, o Senhor, ó Deus, tem se importado conosco. O Senhor mandou seu Filho, ó Deus, para morrer em nosso lugar. Ó Deus, para assumir a culpa que era minha, era de cada um de nós. Ó Deus, graças te rendemos por tão maravilhoso amor, tão grandioso amor que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com a tua presença santa em nosso meio. Dê-nos uma noite, ó Deus, de paz, de um sono de descanso reparador. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua graça bendita, ó Deus. Abençoe a cada um de nós, abençoe a tua igreja aqui neste lugar. E, ó Pai, desperta o teu povo a cada dia mais a estar, ó Deus, estando na tua casa, para cultuar, aprender mais acerca da tua palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus, e é no nome, para a glória do Senhor que eu oro. Amém.